Versículo 6 do capítulo 1 até o versículo 12, até a primeira parte do versículo 12. Eu digo primeira parte, não é porque a segunda parte não seja importante, né? Em razão da divisão que o texto faz exatamente na metade do versículo, tá bom? Vamos lá. Para louvor da glória de sua graça, que Ele, o Pai, nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Ok? Até aí está bom a nossa leitura. Bem, nós temos que nos lembrar que nós estamos abordando desde os primeiros estudos desta epístola, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, e esse mistério que foi revelado no tempo. Então nós temos o mistério que diz respeito à vontade eterna do Pai, diz respeito à economia de Deus, ou em suma diz respeito a todo o projeto divino, como Deus haveria de consumar a obra que um dia Ele definiu e determinou no seu coração. E o apóstolo Paulo, quando começa a apresentar esse mistério, a primeira coisa que ele faz é colocar as bênçãos espirituais que por meio de Cristo nós temos acesso. Ou seja, o versículo 3 do capítulo 1 fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então ele fala de um conjunto de bênçãos espirituais. E quando ele coloca esse conjunto de bênçãos, ele coloca o Pai enquanto aquele que nos elegeu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Coloca o Pai como aquele que nos predestinou para a filiação, para a posição de filhos. Já falamos disso amplamente nas mensagens anteriores. E então ele coloca depois o papel do Filho, aquele que pela graça do Pai nos redimiu e nos fez herança. Ou seja, vai colocar a obra de redenção como sendo uma das bênçãos que explicam o mistério de Deus. E ele termina, num terceiro plano, falando que o Espírito Santo, que é o Espírito da promessa, é aquele que nos sela e que se torna para nós o penhor da nossa herança. Então ele coloca o Pai que predestina, ou que escolhe e predestina, o Filho que nos redime, nos faz herança, e o Espírito Santo que ele é o selo em nós e o penhor da herança. Então observe que o apóstolo coloca duas bênçãos para o Pai, duas para o Filho, duas para o Espírito Santo. Salvo engano, na mensagem da quarta-feira passada, eu não me recordo exatamente, alguém comentou, pena que agora nós não estamos conseguindo transmitir, alguém comentou lá no chat que foi tentar entrar em assunto, em debate de Deus triuno, ou de trindade. Eu quero que os irmãos saibam que nós não estamos aqui debatendo trindade, até porque todo debate em torno da trindade não nos levará a nenhum lugar, absolutamente. Porque a despeito de haver ou não trindade, nós não estamos aqui debatendo os méritos, o fato é que o que nós temos de conhecer é a Deus. Só há um Deus verdadeiro, não há três deuses, E no plano da revelação de Deus, a trindade se revela, ou se mostra a nós, enquanto revelação de Deus na história da humanidade. O homem é incapaz de discernir o ser absoluto de Deus. Então, nós só podemos tomar a trindade enquanto uma pedagogia para compreender a obra de Deus, mas não entrar nos méritos e nos detalhes que não cabe a nós, até por falta de
não somente de entendimento, mas de capacidade de compreender a grandeza de Deus. Bem, de todo modo, nós já falamos sobre as duas grandes bênçãos, né? Que foi a eleição e predestinação do Pai. Hoje queremos entrar na bênção relacionada ao Filho, que fala acerca da redenção. A redenção e o resultado da redenção, enquanto sendo para nós o nos fazer herança para Deus. E não somente a redenção, enquanto o processo de libertação e também o resultado que é fazer-nos herança, mas sobretudo o propósito universal da redenção, que conforme diz aqui, é de fazer convergir no Filho todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo, ou que seja dos tempos, né? Bem, então nós temos que tratar desses 3 pontos para que o capítulo, essas bênçãos do Filho estejam para nós claras, que é a obra de redenção, o sermos feitos herança e o objetivo final da redenção, que é fazer que todas as coisas dos céus e da terra convirjam para o Filho de Deus. Então observe como que o apóstolo ele desenha a economia de Deus numa ordem que seja para nós compreensível. Na eternidade passada, Deus nos elegeu e nos predestinou. Para quê? Ora, para a filiação. Então aponta para o futuro. Ou seja, nós saímos de um extremo para outro extremo. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. É o objetivo final. E Ele nos predestinou para estarmos na posição de filhos. É a filiação plena. Ocorre que quem nos assegura que isso vai acontecer é o Espírito Santo enquanto penhor, o Espírito Santo enquanto selo. Ocorre que há um problema aqui entre esses dois extremos. Ocorre que Deus nos criou para sermos santos, para a filiação, mas ocorre que o homem pecou, teve o problema do pecado. Então a redenção de Cristo, ela vem para o homem enquanto um meio para trazer o homem de volta, ou levar o homem ao cumprimento do propósito de Deus original. Então a redenção, ela é muito maior que a salvação do homem, mas quando nós pensamos no homem, temos que pensar dessa seguinte maneira: Deus predestinou mas houve a queda. Então a redenção resgata este homem para o cumprimento do propósito de Deus. Desculpe, meus amados. Nós veremos que, com respeito ao propósito da redenção, a redenção é muito maior do que a mera salvação do homem, que é o de fazer convergir todas as coisas na plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Então vamos lá, eu quero conversar com os irmãos acerca dessa bênção em Cristo, dessa bênção do Pai em Cristo, que é a obra de redenção. Eu quero que os irmãos pensem comigo a obra de redenção. Quando eu digo que os irmãos pensem comigo, porque a obra de redenção, embora seja algo tão fundamental no Evangelho e na economia de Deus, mas ela por muito tempo foi ensinada como um dogma. Ela foi ensinada enquanto uma ideia, apenas uma ideia. De modo que, segundo o cristianismo, sobretudo protestantes e evangélicos, né, é preciso que a pessoa creia naquele tema, creia naquele dogma, para que, crendo, ela tenha a garantia de que será salva. Por isso que, hoje em dia, você ouve muito, né? A questão do apelo, quem quer aceitar a Jesus. Então, você ouve a história da encarnação, ouve a história da morte de Cristo na cruz, ouve a história da ressurreição, e desde que você admita que esses 3 pontos da redenção são verdadeiros, diz o dogma, você está salvo. Aí agora, a partir de então, você aguarda ou o dia da sua morte para ir para o céu, ou você aguarda a vinda de Cristo para que Ele te leve para o céu. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, todos os crentes, ou se não, a maioria absoluta ou esmagadora dos cristãos, tem essa ideia consigo, né? A ideia de que eles confessam esse dogma, é uma confissão, ou seja, esse sistema de pensamento, ou que seja a ideia da encarnação, morte e ressurreição, ele agora tem por verdade, e porque ele assumiu por verdade, ele agora tem a garantia de estar salvo. E o pior, tem um elemento que torna esse pensamento ainda mais equivocado, é de que essa confissão desses 3 elementos depende da sua permanência dentro do sistema religioso.
Eu estou agora me referindo muito mais ao movimento pentecostal, né? E neopentecostal. Ou seja, as igrejas não protestantes, mas as igrejas evangélicas. Porque no dia que alguém deixa a igreja, o sistema da igreja, por qualquer que seja o motivo, sobretudo se a igreja entender que a pessoa está desviada porque ela voltou a beber, não bebia, parou de beber quando aceitou o sistema doutrinário. Agora ela voltou a beber porque ela desviou, eles entendem assim. Então agora, ainda que a pessoa continue a conceber a ideia de que a morte, a encarnação, morte e ressurreição de Cristo sejam uma verdade, para a igreja eles entendem que aquele indivíduo está perdido. Por quê? Porque não está dentro do sistema doutrinário daquela igreja. Ou seja, então não somente eles reduziram ao máximo a ideia da redenção, porque entenderam a redenção como aquilo que Cristo realizou e que eu tão somente devo conceber aquela ideia por verdadeira, já estaria salvo, estaria tudo resolvido. Mas agora eles atrelam essa minha fé, eles condicionam esse meu conceber aquela verdade a estar dentro de um sistema religioso. Alguém poderia, a partir dessa minha palavra, falar assim: então não tem importância a pessoa congregar? Então não, tem um prejuízo enorme. O congregar não está para a sua fé na obra de redenção. Há muitos que não congregam e creem na obra de redenção. O problema é que o congregar é uma necessidade do crente, é uma necessidade da pessoa no sentido da comunhão. E essa comunhão não é simplesmente algo, como eu posso colocar, não é facultativo. A comunhão não é algo, se eu puder ter, eu tenho, senão não terei. O fato é que a comunhão é uma necessidade para o nosso crescimento espiritual, uma vez que o nosso crescimento ele implica edificação. Edificação implica o conjunto, implica as relações, o exercício dos dons, sobretudo o exercício de todos os mandamentos recíprocos. Amai uns aos outros, acolhei uns aos outros. E a igreja é um ótimo ambiente para o exercício dessas coisas, mas sobretudo em razão do ministério, porque igreja não é simplesmente um ajuntamento. A igreja traz a ideia de ministério, ou seja, o ministério é o que Deus está fazendo por meio daquele grupo de pessoas, o que Deus está falando naquele momento, o que Ele está realizando. Então é importante que nós saibamos que Deus concedeu os homens dons à igreja, para que por meio dos homens dons o corpo de Cristo fosse aperfeiçoado. Então o nosso aperfeiçoamento, ele passa pelo congregar. Eu sei que alguém vai perguntar posteriormente: e aquelas pessoas que não têm onde congregar, em razão do lugar onde mora, da distância, de uma enfermidade ou outra coisa? Bem, aí há um prejuízo, não há de se falar que não há prejuízo, né? Mas não pode se dizer que a pessoa agora está perdida, porque ela não tem o acesso à comunhão. Bem, de todo modo, nós precisamos de elevar o conceito e o entendimento de redenção. Precisamos compreender a obra de redenção em todos os seus aspectos, para que nós não venhamos reduzir a ideia de redenção a um dogma e a uma crença no dogma. Tá bom? Bem, então, para nós podermos entender, nós temos que construir todo um panorama acerca do problema da queda, acerca dos objetivos de Deus na obra de Cristo, quando enviou Cristo para ser crucificado, para morrer historicamente, enfim. De todo modo, imagine você que quando Deus criou o homem, era objetivo de Deus, e esse objetivo está claramente demonstrado em Gênesis capítulo 2, por meio de duas árvores, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entenda essas duas árvores como sendo apenas uma alegoria. Não havia essas duas árvores em lugar algum. Nós temos que tirar absolutamente da nossa mente, dos nossos conceitos, a ideia de que o homem comeu de um fruto. Na verdade, essa árvore, esse fruto, esse comer do fruto, e tudo isso representa um processo que ocorre dentro do coração do homem. Tomemos a árvore como um símbolo, como uma figura, como uma representação, assim como os cordeiros que eram imolados em todo o Antigo Testamento eram um símbolo de Cristo e da sua obra de redenção, não é? Pastor, mas os cordeiros havia lá no povo de Israel, lá, então a árvore não podia haver também, não podia ter essa árvore literalmente. Ocorre que aqueles animais que ali eram sacrificados, eles não tinham nenhum valor real.
diante de Deus. Nenhum valor real. O valor era totalmente relativo daquelas ofertas. Pastor, como assim? Não estou entendendo. Aquelas ofertas que o povo de Israel oferecia tinham um valor relativo, não tinha valor absoluto. Para Deus, absolutamente, não valia nada. Agora, o valor que tinha era um valor relativo, no sentido de que aquilo ensinava os homens algum princípio. Então, os homens aprendiam a partir daquela pedagogia, mas efetivamente para Deus não tinha nenhum valor. Vamos verificar na Bíblia isso? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10 e veja como que a Escritura claramente nos mostra que o valor que havia só podia ser relativo, o valor das ofertas, não um valor absoluto. Diz assim, bem, antes de eu ler aqui, vale a pena ressaltar, é sempre importante nós explicarmos cada detalhe do que estamos dizendo, porque são alguns conceitos que espantam, né? De repente, então o pastor Alexandre disse que os sacrifícios de animais lá do Antigo Testamento não tinha nenhum valor, não valia nada absolutamente. Se tivesse algum valor, seria relativo. E aí é verdade. Agora veja que esse é um ensinamento bíblico, né? Para Deus não tinha nenhum valor. Imagina Deus olhando o indivíduo levando um animal para ser morto. Quando o animal sangrava, que o sangue esvaía, aí Deus, agora eu vou perdoar o indivíduo porque o sangue daquele animal foi derramado. E seria um Deus grego, né? Um Deus muito mesquinho. Então, veja o que diz a Escritura. Capítulo 10, versículo 1 em diante de Hebreus. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então vamos entender o que o texto está dizendo. Primeiro, ele coloca uma explicação. A verdade que ele quer trazer é, a segunda parte, os sacrifícios que são oferecidos ano após ano, os sacrifícios que perpetuamente são oferecidos, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Essa é a verdade. Qual é o valor desse sacrifício? Ele pode fazer o quê pelo ofertante? Nada. Ele não pode aperfeiçoar o ofertante. Tanto é que um pouquinho mais à frente, tanto é que o sacrifício não para de ser oferecido. É oferecido continuamente, dia após dia, né, perpetuamente, não para. Por quê? Então, essa é a verdade. Os sacrifícios não podem aperfeiçoar o ofertante. Por quê? Aí vem as explicações. Ele começa no capítulo 10, versículo 1, com a primeira explicação. Porque a lei e o sistema de sacrifícios era o sistema levítico, era o sistema cerimonial da lei, porque a lei era apenas uma sombra de bens vindouros. A lei não era a realidade daquilo que ela ensinava. Vocês estão entendendo? Então, a primeira razão que o apóstolo dá é, ora, isso aqui não tem realidade. Isso aqui não tem substância. Isso aqui é uma sombra, é uma coisa muito pálida, uma coisa muito deformada de uma realidade vindoura, que vocês vão compreender depois. Por agora, compreende minimamente alguma coisa acerca do que está sendo feito. Então, isso não tem realidade, isso não tem substância. Por isso, não pode aperfeiçoar os ofertantes. Então, a verdade central é, qual é o valor dessa oferta em relação aos pecados do ofertante? Nenhuma. Ele continua no versículo 2 dizendo, doutra sorte, o que quer dizer doutra sorte? De outra maneira, ou seja, ele afirmou, os sacrifícios não podem aperfeiçoar. De outra maneira, se porventura o sacrifício aperfeiçoasse, digamos em tese que o sacrifício tivesse um valor real sobre o ofertante, aí ele pergunta, doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os pecados, ou melhor, portanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Então ele faz agora aqui a razão inversa. A razão direta é, os sacrifícios não podem resolver o problema dos ofertantes, porque essa lei de sacrifícios é apenas uma sombra, não tem realidade. Do contrário, se ela resolvesse o problema do ofertante, porventura não teria acabado, ofereceria uma vez, aperfeiçoou-me, pronto, está resolvido. Por que eu tenho que oferecer hoje? E amanhã de novo? E depois de amanhã outra vez? E daqui um ano eu continuo fazendo, 2 anos, 3 anos, 10 anos, todo dia uma ovelha, todo dia um cabrito, todo dia uma vaca.
Por que não cessavam os sacrifícios? Ora, porque não tinha valor real, senão um valor pedagógico. Era apenas para ensinar alguma coisa. Veja um outro texto. Vamos continuar aqui, para poder deixar mais fundamentado, né? Continuando no versículo 3 do capítulo 10, o apóstolo continua: entretanto, ou seja, aí torna a voltar para a razão direta. Vamos lá, olhem para mim. Primeiro, qual é a assertiva? Os sacrifícios não podem aperfeiçoar. Por qual motivo? Porque esse sistema de sacrifício é uma sombra, não tem realidade. Aí ele faz uma relação inversa. Se ele aperfeiçoasse, aí ele faz uma pergunta: não teriam cessado já há muito tempo? Então eles continuam porque não tem nenhum efeito. Entretanto, ele volta: entretanto, sabendo que o sacrifício não pode resolver o problema, nesses sacrifícios faz-se recordação dos pecados todos os anos. Se ele resolvesse, teria resolvido o problema do pecado. Como não resolveu, todo ano a pessoa se lembra: poxa, tem que oferecer de novo. Por quê? Porque não resolveu, né? O outro ano, de novo. Por quê? Porque o anterior não resolveu. Ele não resolve o problema do pecado. E veja mais, ele coloca uma frase no versículo 2 que é muito forte. Lá no finalzinho: não mais teriam consciência de pecados. Ou seja, a consciência do pecado permanece. E eu vou continuar o texto, e eu vou continuar a explicação, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para um fato. Aqui o apóstolo ele é muito contundente. Aquele sistema de sacrifício não resolvia o problema. Por quê? Porque as pessoas continuavam com a consciência de pecado. As pessoas continuavam carregando os seus pecados. Elas continuavam o quê? Pecadoras. Aí eu faço uma pergunta para a nossa reflexão: e aquilo em que você creu quanto à morte de Cristo resolveu o seu problema? Lógico que o crente vai dizer que sim, mas eu quero que você pense no seu coração, pense na sua alma, que você pense nas suas relações, que você pense no seu dia a dia. É verdadeiro, é provável que você de fato, ao crer, ou melhor, ao crer ou acreditar naquele dogma, você já não tem mais consciência de pecados, ou você tem consciência de pecados? Porque se o argumento do apóstolo é que aqueles animais não resolviam, por isso veio Cristo para resolver, então Cristo tem que resolver. A obra de Cristo não pode ser, na prática do homem, igual os sacrifícios. Entenderam ou não? Não pode. Porque do contrário, você ia substituir um sistema falho, um sistema impotente por outro. Pastor, pensando bem aqui, eu acho que o dogma não tem resolvido muito a minha vida. Não tem resolvido muito. Então, talvez o problema esteja em você e não na obra que ele realizou. O problema esteja no dogma, no modo como você absorveu e não na obra realizada por Cristo. Porque a grande verdade do Evangelho é que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Ou seja, é um poder operante para a salvação. É algo que acontece. Poder, no grego, dunamis. Que tem a mesma raiz de onde procede a ideia de dinamite. Uma explosão para destruir todas as barreiras, todas as fortalezas, todos os muros, todos os grilhões, todas as cadeias, as correntes, que vai gerar o quê? A libertação. Então nós temos que repensar. Eu trouxe essa questão para nós podermos começar a levantar os nossos questionamentos, para nós fazermos uma revisão do conceito de redenção. Vamos continuar, versículo 3. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Por quê que faz-se recordação? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Qual é o valor que ele tem? Ele remove pecados? Qual que é o valor que ele tem? Se ele não remove os pecados, por que eu ofereço sacrifício pelos pecados? Por que o ofertante do Antigo Testamento oferecia um sacrifício pelos pecados, se aquele sangue de animais não removia o pecado? Qual o valor? Não tem valor para Deus. Aí qual é o valor? Era o valor pedagógico, era para ele compreender que aquilo apontava para uma realidade futura. Entenderam isso? Então está provado, está demonstrado que não havia valor real naquilo.
Mas tem mais um texto aqui, ainda na página anterior, capítulo 9 de Hebreus, que deixa isso muito claro. Capítulo 9, versículo 13 em diante. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso, ou melhor, por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então veja que é dito que Cristo se torna, mediante a sua morte na cruz, o mediador entre Deus e os homens, o mediador da nova aliança, a fim de que, por meio da sua morte, resolvesse os problemas, as transgressões que estavam lá atrás, da primeira aliança. Ou seja, os animais eram mortos naquele período. O sangue dos animais não resolvia o problema. Cristo veio para resolver aqueles problemas que o sangue dos animais nunca puderam ou nunca pôde resolver. Entenderam? Está demonstrado muito claramente. Então nós temos que voltar para Efésios e continuar o entendimento de que a obra de redenção de Cristo nos remete à origem do homem. O homem, ele criado por Deus, ele foi criado com um propósito. Mas agora ele, diante daquelas duas árvores, aquelas duas árvores simbolizam dois processos orgânicos que acontecem ou devem acontecer dentro do homem. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ou melhor, vamos para a árvore da vida primeiramente. A árvore da vida, ela é um símbolo do próprio Cristo. Imagine você a árvore, ali o fruto da árvore, como uma pedagogia, como um símbolo, como uma metáfora. O homem comendo daquele fruto, ele viveria eternamente. Comendo, viverás. Literalmente, comendo, comerás. Tomar aquele fruto por o seu alimento cotidiano. Tomar daquele fruto como a sua subsistência diária. Ou seja, eu vivo por meio deste fruto. A prova de que isso é um símbolo é que Cristo constrói a mesma ideia, também metafórica, em João capítulo 6. Só que lá ele não fala árvore, ele diz: eu sou o pão da vida. Agora aparece a figura de um pão. Lá em Gênesis, fruto, aqui um pão. Quem come deste pão tem a vida eterna. Ou seja, tomar do pão enquanto alimento. Quem faz desse pão vivo, desse pão que desceu do céu, o seu alimento diário. Como Jesus vai dizer: assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta por mim, viverá. Comendo de mim, do pão da vida que sou eu, obterá vida e viverá por meu intermédio. Este é um processo de profundo conhecimento de causa e origem, ou de origem e causa, no sentido de que eu compreendo que Deus é a fonte da minha existência, Deus é a fonte de toda vida, Deus é a fonte de todo bem, e com esse conhecimento, essa compreensão, eu passo a viver por meio dele. Aí surge outra figura, João capítulo 15, a figura do ramo ligado a uma videira. Cristo diz: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos que procedem da videira, e que devem não somente estar na videira, que é um fato, mas devem sobretudo permanecer na videira. Esse permanecer quer dizer: eu tenho a Cristo como meu tudo, eu tenho Deus como a minha origem, eu tenho Deus como meu alimento, eu tenho Deus não somente como causa, mas como a sustentação da minha existência. Ele é tudo para mim. Isso geraria um relacionamento de dependência de Deus. Então, o homem voltado o coração para Deus e dependente de Deus, disso depende a vida e a existência humana. Disso depende a vida eterna para o homem. Então isso é um processo. Não é algo, não é nem pão e nem árvore, e nem sangue e carne, literalmente, mas é um processo que acontece no coração. A árvore do conhecimento é o oposto.
Ou seja, quando o homem chegasse ao conhecer o bem e o mal, e o homem fizesse deste conhecimento do bem e do mal a sua força, ou seja, o homem, quando se entendesse superior às demais criaturas, entendesse que ele tem agora o discernimento, sabe o que é o bem e o que é o mal, e por isso agora ele se sente no direito de viver por si mesmo e para si mesmo sem Deus. Este é o pecado capital. É o que nós chamamos constantemente de ego, e é o que a Bíblia abundantemente no Novo Testamento chama de carne. Então, sempre que o homem está na carne, vive por meio deste ego, fazendo de si, sem o reconhecimento de que Deus é a fonte, e pensando que ele é capaz de viver por si mesmo, e manter-se em si mesmo, e para si mesmo, esse é o grande pecado. É isso que torna o homem inimigo de Deus e inimigo de toda a criação de Deus. A partir do momento que o homem tomou tal decisão, é dito que esse homem ele se perde, porque estando ele ali no momento de ganhar a consciência, ele ganha a consciência de si mesmo, do outro e de Deus, ele deveria tomar o caminho da árvore da vida. Ele deveria assumir para si esse viver por meio de Deus. Mas ao invés de ele entrar nessa estrada da dependência, ele toma uma outra estrada. Ele cria uma estrada que quanto mais ele caminha nela, mais distante ele está de Deus no seu coração. É um caminho diametralmente oposto, né? No sentido totalmente oposto. É o que na parábola do filho pródigo é simbolizado por uma terra distante. Então, nesse sentido, o homem, quando ele peca contra Deus, quando ele desenvolve no seu coração esse egoísmo, isso é um processo de consciência que acontece dentro dele. Pecado não é algo que está fora do homem, pecado não é algo que ele possa fazer com as mãos ou deixar de fazer, não é algo que o homem come ou bebe. O pecado é um estado de consciência, é uma consciência inconsciente da verdade, é uma consciência que se afastou de Deus. E agora esse homem, usando a linguagem de Paulo em Efésios capítulo 2, ele se torna um peregrino, sem lar, se torna um errante, se torna um sem Deus, se torna alguém totalmente lançado à sua própria sorte. E qual é a sorte desse homem? Qual é o resultado? O que acontece com esse homem porque ele tomou esse caminho para longe de Deus? Quero lembrar os irmãos das parábolas do profeta Jeremias, capítulo 17, que ele diz: maldito é o homem que confia no homem. A maldição é a marca do distanciamento de Deus. Por isso que lá em Gênesis capítulo 3, com a queda do homem, diz o quê? Que a maldição entrou na terra. Por isso que o Velho Testamento ele encerra, a última palavra de Malaquias é maldição. É a condição: maldito é o homem que confia no homem. Entenda, maldito é o homem que confia em si mesmo. Entenda que o contrário disso é o que está no versículo 7 ou 9 do capítulo 17. Bendito é o homem que confia no Senhor. Nós temos esse jogo, né? Maldito é o homem que confia em si mesmo, bendito é o homem que confia no Senhor. Então, ou você confia em Deus, ou você confia em si mesmo. Confia em si mesmo, fazer do seu braço mortal a sua força, e aparta o seu coração do Senhor. Olha qual é a sorte desse indivíduo. Ele será, aí a Bíblia trabalha com muitas metáforas, né? Como um arbusto. E só em falar arbusto já é negativo, porque o que confia no Senhor é como árvore. E este é arbusto. Porque quando lá em Gênesis houve o problema do pecado, a terra se encheu de espinhos e abrolhos. Então esse arbusto seco diz respeito a essa erva danina. É danina ou daninha? Danina, né? Daninha? NH? Enfim, essa erva daninha. Então o homem, a sua sorte ele será como um arbusto seco no deserto. Aí você tem que criar essa imagem para você ter uma ideia. Aquele calor de 50 graus no deserto, 60 graus no deserto, aquele calor escaldante, só tem areia, um arbusto no meio, seco, não tendo de onde tirar água, sustento, alimento. Ele será como um arbusto seco no deserto,
habitando uma terra inóspita, uma terra salgada, uma terra inexorável, uma terra que nada lhe dá, mostra a condição do homem totalmente desprovido de vida. E essa condição do homem, você pode compreendê-la claramente quando você olha para a humanidade. Sobretudo no nosso tempo, uma humanidade angustiada, as pessoas que vivem com medo, a insegurança é um grande inimigo do homem do nosso tempo, a angústia, muitas vezes sem nenhuma explicação imediata, a depressão, o ódio, a violência, a maldade, a injustiça. A humanidade está sofrendo, a humanidade está gemendo de dor. Para onde você olhar, você vai ver uma angústia. Você olha para alguém e fala, não, mas a pessoa não sofre. Não, mas é porque você não sabe. Ali talvez tenha uma pessoa que perdeu a família. Quando a pessoa perde a família, ela só tem que continuar a viver, mas ela está sofrendo, ou não está? Está sofrendo. É o filho que perde o pai e ficou órfão. Tudo isso são os danos e as consequências do pecado. Então esse homem que se perdeu lá no começo, ele tem um sério problema consigo, que tem que ser resolvido. Esse homem está perdido, esse homem está errante, e esse homem precisa de ser, deixa eu usar uma palavra menos teológica, né? Esse homem precisa ser encontrado. Esse homem precisa de alguém que o encontre e o traga de volta para a segurança, para a comunhão, para o seio da casa do Pai. Por isso que em Efésios capítulo 2 vai dizer que, uma vez que nós somos reconciliados com Cristo, nós já não somos mais peregrinos nem estrangeiros, mas somos da família de Deus. Então essa imagem de alguém que estava totalmente perdido no sofrimento, mas foi resgatado, ele foi redimido. Então o homem precisa de quê? De redenção. Então a redenção, por mais que alguém não creia na doutrina, na mensagem, na obra de redenção, porque tem o descrente, não tem? Tem o cético, tem o ateu, tem o agnóstico, tem o crente incrédulo. É um paradoxo, mas é verdade. Por mais que alguém não acredite, fala, não vou por aí, eu acho que essa história de redenção é conversa. Será que é conversa mesmo? Olhe, portanto, para todos as linhas de pensamento, sejam religiosos ou não, todos eles trazem ideia de redenção. Todas as religiões têm ideia de redenção, ainda que eles partem de pressupostos diferentes, mas a ideia de redenção é a ideia que está na mente de todos os homens. A igreja evangélica fala de redenção, equivocado? Fala, mas fala. Eu não estou tratando o mérito de como eles enxergam o modus operandi da salvação, mas eu quero dizer que eles têm a ideia, e a ideia nasce da necessidade de redenção. Protestantes também, católicos também, espíritas também, as religiões orientais que nenhuma relação tem com o cristianismo, também têm. Todos eles sabem que há um sofrimento humano e que o homem precisa crescer, desenvolver e chegar a um estágio de Buda, de iluminação. Eu usei o Buda para poder, para ofender mesmo o seu conceito, mas também não estou sustentando a ideia do budismo. Estou dizendo que eles também têm a ideia da necessidade de redenção. Se você for para a literatura, que não tem nada a ver com religião, os literatos todos têm ideia de redenção. Você pode pegar um Guimarães Rosa, por exemplo, ler o livro Grande Sertão Veredas. O que ele fala ali? Redenção. Ele vai mostrar o homem, né, ali na sua trajetória, nos seus sofrimentos, nos seus embates, nos seus conflitos, e a necessidade desse ser, representado por Riobaldo, para cruzar uma linha a que ele chama de travessia. Os contos de Guimarães falam acerca de regeneração. Óbvio que ele não vai usar a linguagem e nenhum modus operandi que a Escritura apresenta na pessoa de Jesus Cristo,
Mas a ideia de redenção está sempre presente. Você olha para o Machado de Assis, ele também traz a ideia. Você pode pegar Shakespeare, e você vai ver que nas tragédias desse escritor inglês, ele traz a ideia da desgraça humana, do destino fatal da humanidade e, portanto, da necessidade de redenção. Se você pegar Homero, século VIII a.C., para onde você for, todos eles falaram de redenção, de um modo ou de outro, mas redenção é algo que está como ideia e necessidade dentro do homem. Se você pegar a filosofia, a mesma coisa. Filosofia, literatura, tudo vai falar sobre redenção. Então, não questionemos a necessidade de redenção. O que se deve questionar, e é provável que nós questionemos, é que tipo de redenção é essa? Quem oferece essa redenção e como ela acontece? É isso que nós queremos discutir aqui com vocês, à luz da pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, esse homem que se perdeu no princípio, ele carece de ser resgatado. E a Escritura nos apresenta, na revelação, de que essa obra de resgate desse ser se dá por meio da obra de Jesus Cristo. Toda a humanidade, ela será resgatada por meio de Jesus Cristo. Mesmo os que vieram antes de Cristo e nunca ouviram falar dele. Não é necessário que alguém exatamente tenha ouvido falar dele, porque seria reduzir a obra à condição e consciência humana. Já imaginou? Então assim, olha, Deus realizou uma obra enorme, grande de redenção. Encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É grande ou não é? Poderosa, o poder de Deus, mas depende do indivíduo conhecer essa verdade. Já imaginou? Aí não adiantaria fazer uma coisa tão grande e agora reduzi-la a uma possibilidade de um homem minúsculo, de ouvir falar, de compreender e depois de receber. É lógico que aqueles que compreendem, que ouviram e compreendem, eles estão dentro de um plano maior, né? Que nós já falamos e vamos falar posteriormente também, mais um pouco, mas o fato é que a salvação não pode se restringir a isso. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele colocou 4 pontos aqui, ó. Caminho, verdade, vida e Pai. Ou seja, o homem precisa de vida, sim ou não? Ele é a vida. O homem precisa de voltar ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O homem precisa de um caminho. Como é que ele pode retornar à vida, ao Pai? Ele é o caminho. E esse caminho, cadê o caminho? Existe um mapa? Existe, é para o norte, é para o sul, para o leste, é para cima, é para baixo? Para onde é esse caminho? O caminho é a verdade. A verdade é aquilo que ele é. Quando você concebe a realidade de Deus na pessoa de Jesus, você tem a verdade. Essa verdade se torna, portanto, o caminho. Bem, de todo modo, temos então que compreender como essa obra se realiza. Mas nós nunca vamos entender a redenção de um modo cabal se nós não entendermos que o homem traz consigo pelo menos 2 problemas. Ou seja, o que separa o homem de Deus, o problema de consciência, ou que seja esse acontecimento dinâmico de queda dentro do homem, esse evento da queda dentro do homem, está fundamentado em 2 pilares, que nós podemos chamar de o pecado e os pecados. O homem tem 2 problemas, ele tem o pecado, é o grande problema. Ele tem os pecados, que é um problema menor, mas que é o fruto do pecado. Imagine que o pecado seja uma árvore e os pecados sejam os frutos. Você pode arrancar quantos pecados você quiser, mas se o pecado, enquanto a árvore permanecer, ela continuamente dará fruto. Não para de dar fruto. Por isso que você pecou na semana retrasada, pecou ontem, pecou hoje, vai pecar amanhã e não vai parar de pecar. E a consciência de pecado vai continuar. Não vai resolver. Se nós não entendermos que o homem tem 2 grandes problemas, o problema do desvio do homem, do se perder o homem no começo da história, se dá por causa do pecado e dos pecados. Os pecados são todas as coisas que nós realizamos, que procede do pecado na consciência.
Então eu quero começar falando sobre os pecados, depois vamos falar sobre o pecado, depois vamos entender como que a obra de Cristo resolve esses dois problemas. Perfeito? Então, a partir do momento que o homem, ele concebe no seu coração um espírito egoísta, um coração avaro, um coração independente, a partir desse momento ele começa a tomar uma série de decisões. Decisões essas que são o fruto de uma série de reflexões. Então, vamos tomar a metáfora lá do filho pródigo, é uma pedagogia bastante elementar, nos ajuda a entender esse processo dos pecados. Então, imagine que aquele jovem, quando ele se deu conta, na sua cabeça, no seu entendimento, que ele concebeu a ideia, que foi gerado dentro dele a ideia de que ele podia viver por si mesmo, sem o pai, ele começa agora a alimentar uma série de pensamentos, estratégias. Ele não dormiu num dia, no dia ele fugiu de casa. Não, ele foi refletindo. Ele foi cultivando pensamentos. Pensamentos bons ou ruins? Pensamentos ruins. Esses pensamentos já eram os pecados dentro dele. Pensamentos cultivados não são pensamentos fortuitos. Os pecados, eles podem ser pensamentos cultivados, sentimentos cultivados. Tudo aquilo que vem ao seu coração e você agora adota aquele pensamento, adota aquele sentimento, adota aquela percepção e você diariamente rega, diariamente você cuida daquele sentimento, daquele pensamento. Você vai nutrindo, você vai alimentando, você vai embasando, você vai encontrando razões para justificá-lo. Então temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Eu sei que eventualmente vem pensamentos maus na minha mente e que eu deles não sou responsável. Diretamente eu não sou. Quando você estava em algum lugar, de repente veio uma coisa ruim na sua cabeça. De onde é que ela veio? Você não falou assim, bem, deixe-me parar que eu vou produzir um pensamento ruim que vai vir à minha mente. Isso não acontece. É igual a ira, a raiva. A raiva, quando ela vem, você não espera um pouquinho, eu vou ficar irado, espera um pouquinho. Pronto, estou irado. É assim que acontece? Não, ela vem sem a sua permissão. Ou não? De repente você está nervoso, querendo quebrar tudo. Vamos quebrar tudo, vamos. Isso é o ratinho, né? O ratinho, o xaropinho. Bem, por todos os efeitos... Esse Márcio não tem juízo não. Por todos os efeitos, entenda você que a ira, quando ela vem, ela não pede licença, ela não avisa, ela vem. Aí a escritura fala assim, ireis, mas não pequeis. Ireis assim, isso vai acontecer, fatalmente, vai vir. Agora, o que é não pequeis? Se eu irei ou não pequei? Ireis e não pequeis, então eu posso irar e não pecar. Então ela veio. Agora, se você toma essa ira e agora começa a cultivar, aí ela se torna um pecado. Por isso que a explicação do apóstolo Paulo é: ireis, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você tem um problema, resolve aqui. Não vai dormir com esse problema não. Porque esse problema, ele vai gerar uma raiz. Aí ele pode amanhã ficar mais difícil de você resolver. Daqui a pouco você está há 20 anos com um problema lá de trás que você não tratou. Se tornou um pecado oculto, um pecado no coração, um pecado enraizado, um pecado sedimentado na sua alma. Bem, de todo modo, o fato é que os pecados eles começam quando nós temos pensamentos maus e perversos, sentimentos maus e perversos, intenções más e perversas, quando essas coisas são cultivadas no coração, e que certamente ou fatalmente nos levará agora a agir exteriormente a partir daquilo que está dentro de nós. Ou seja, nós agimos agora exteriormente por aquilo que já está cultivado no coração. Entenderam? Então os pecados são muitos. Pastor, o que é exatamente o pecado? E aqui nós temos que corrigir gravemente uma situação, um conceito. Falava hoje com um amigo ao telefone, o nosso grande problema são os conceitos. Conceitos errados, tudo está errado. Você pensa que é uma coisa e é outra, você não tem como o que fazer. A pessoa pensa que pecado é você ofender a Deus, e Deus então agora está lá ofendido com você, e você carece do perdão dele. Você vai pedir o perdão, o Senhor me perdoa? Deus vai, filho, eu acho que eu vou perdoar você.
Isso é um grande erro e um grande engano. Isso não é pecado, absolutamente. Por mais que você encontre uma ou outra frase na Bíblia que pareça dizer isso, mas no conjunto das Escrituras, quando você toma Cristo como chave hermenêutica, chave de entendimento, chave de interpretação de toda a Bíblia, você percebe que isso é um grande equívoco. Primeiro, porque se pecado for ofensa a Deus, você parte do pressuposto que Deus se ofende. E a ofensa é a coisa mais mesquinha que pode haver em todo o universo. É a ofensa. Um ser tão grande como Deus ficar ofendido com a irmã Silvia porque ela tomou uma dose de pinga. Ai, Deus está ofendido, magoado, dolorido. A Silvia não podia ter feito isso comigo. Ou que seja uma coisa um pouco mais grave, a Silvia teve uma desavença com a irmã Leda, e aí deu uns tapas, a Leda deu uns tapas na Silvia, a Silvia deu tapa nela, ficaram de mal. Agora Deus ficou lá ofendido com aquela situação. Interessante que homens terrenos e pecadores, mas que alcançaram um nível de consciência um pouco mais alargado, foram capazes de viver uma vida sem ofensa. Imagine só, quando a Índia estava ali naquele grande problema de ordem política, quando ali os ingleses estavam oprimindo ali os hindus. Imagine vocês que Gandhi se levanta e fala assim: olha, nós vamos vencer, mas vamos vencer pelo amor, e não com armas. Primeira coisa, todo mundo joga suas armas fora, primeira coisa. Depois de lançar as armas fora, ele falou: e agora? E agora que você tem que desarmar o coração. Não pode olhar para os ingleses como inimigos nossos, não. Você tem que amar, você tem que se entregar, tem que se permitir. Mas eles vão nos matar, eles têm armas, que eles matem. Eles vão matar 1, 10, 100, 200, e nós vamos ficar todos em oração e jejum e ajoelhados. Se ele matar todo mundo, que mate todo mundo. Nós não vamos pelo caminho da retaliação, nem da revolta, e nós não vamos ter armas no coração contra eles. Começa matando 1, 2, 3, 10, daqui a pouco o ódio perde a força, porque o ódio é alimentado pelo ódio, o ódio alimenta ódio. Deus é muito sábio. Gente, quando o Lúcifer, o Satanás, o Lúcifer virou o Satanás, o capeta, começou a colocar o terror no universo todo, foi aquela desgraça. Imagina eu, Deus, misericórdia, com a violência que ainda tem dentro de mim, eu não vou fazer uma guerra não, dava um sopro, queima essas porcarias tudo, acabou, resolvido. Mas quando inclusive fala, interessante, olha na sua Bíblia, Efésios capítulo 1, só para seguir esse meu raciocínio, quando diz no versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. A obra de redenção é pela graça em sabedoria e prudência. A sabedoria divina, a prudência divina, falou assim: olha, o mal será vencido somente com o bem. Não existe outro meio. Você quer vencer o mal? Só o bem vence o mal. Mal que ataca o mal gera um ciclo vicioso de males. O ódio que se revolta contra o ódio alheio gera um ciclo de ódio. Então só o amor vence o ódio, só o bem vence o mal. Não tem outro meio, não tem outro recurso. Bem, de modo então que Deus tem essa ideia de que o homem, ele tem que ser o quê? Resgatado, tem que ser trazido de volta. O problema dos pecados do homem na consciência tem que ser o quê? Resolvido, mas não podemos pensar nos pecados enquanto uma ofensa a Deus. Deus é incapaz de se ofender. Ele é amor, ele é o próprio amor. Sabiam que tem uma teoria, uma corrente relativamente nova, já foi ventilada antigamente, mas agora está pegando uma força maior, de alguns pastores, líderes, dizendo que Deus não é amor, Deus tem amor. E isso para justificar que Deus também tem ódio no coração. E vão pegar o texto bíblico para dizer: amei Jacó, porém odiei a Esaú. Gente, o que a teologia sistemática não faz com o indivíduo, né? Aí fala: não, mas Deus é amor. Não, ele não é, ele tem.
Irmãos, Deus não tem absolutamente nada. Quem temos somos nós. Ele é. Para Deus ter algo, Ele tem que ter necessidade. Se Ele tem necessidade, Ele não pode ser. Se Ele tem necessidade, Ele não é tudo. Se Ele não é tudo, Ele não é Deus. Acabou. Esquece a ideia de Deus. Ele é o próprio amor. Amor como uma coisa mais bela que pode existir. E pode haver em todo o universo. E é o único remédio para todo o universo. É o amor. Não tem outro remédio. Não tem cura para o universo, senão o amor, que é o próprio Deus. De modo que, quando você lê ali em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4, Paulo vai dando uma descrição das características, das nuances do amor. Ele vai dizendo que o amor, ele não se ufana, não se ensoberbece, ele não se ressente do mal. Deus não fica ressentido quando o homem comete algum mal. Lógico, Deus se entristece. E ainda estou usando o termo tristeza, no sentido antropomórfico, porque não podemos dimensionar Deus nesses sentimentos humanos, não dá para ter ideia. Mas ofensa não há. Pastor, se não há ofensa, por que Ele nos perdoa? Ou não há perdão de pecados? Bem, uma das características e uma das conquistas de Cristo na cruz do Calvário é o perdão de pecados. Então nós temos que redefinir o que é o pecado para entendermos o que é o perdão divino. Então o pecado, pela própria natureza linguística e etimológica, significa errar o alvo. Hamartia, errar o alvo. Então quando o homem começa a desenvolver pensamentos, sentimentos contrários ao bem, ao belo, à justiça, ao amor, à bondade, à misericórdia, tudo aquilo que Deus é, este homem ele começa a errar o alvo. Ele não foi criado para isso. O homem foi criado para dar frutos. O homem, como o ramo da videira, tem que dar o fruto que procede da videira. Ele tem que ser irrigado constantemente pela seiva, para que essa seiva produza o fruto. E esse fruto é o amor. O amor resolve tudo. Tanto é verdade que Paulo, para resumir toda a lei de Moisés, ele diz: olha, o cumprimento da lei é o amor, ponto. Não vamos ficar discutindo mais sábado, isso, aquilo, outro, coisinha da lei, não. Ame, e o amor será o cumprimento de tudo. Está tudo resolvido. Tudo se resume e se esgota no amor. Você pode pegar toda a lei de Moisés, a essência dela, a súmula, o final de tudo é o amor. Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo 10, salvo engano, que o final de tudo da lei, o cumprimento da lei é o amor. Então o pecado é quando o homem erra o alvo da sua existência. O homem foi criado para amar, para se doar. O homem foi criado para cuidar do outro, para acolher o outro. O homem foi criado como um ramo que, sendo a extensão da videira, possa doar-se, dar fruto. A videira tem lá o seu ramo estendido, e aí vem lá o agricultor, e ele vai podar esses ramos. E a poda é um grande sofrimento para a videira, para o ramo. Porque quando ela é podada, sabe por que poda-se o ramo da videira? Para concentrar a seiva no menor espaço, para que ela fique numa explosão e gere frutos mais fortes, mais viçosos, maiores. Porque se o ramo é muito comprido, muito cheio, então a seiva, ao se distribuir ao longo de um eixo muito grande, ela perde o seu vigor, a sua força. Então vem para podar, para que a seiva se concentre no menor espaço e ela fica pungente, forte, poderosa, para produzir um fruto bem viçoso, Aí quando vem o fruto, ela fica ali até amadurecer, pesada nos ramos, ela fica ali suportando peso, para que alguém venha e corte novamente o fruto e leve para si. Ela se dá, para novamente ser o quê? Podada, para novamente produzir fruto e novamente se dá. Essa é a razão da existência humana em relação à criação de Deus. Para isso Deus criou a humanidade. Agora o que acontece? Não é exatamente o oposto? Uma das principais características do egoísmo qual que é? Não doação. A gente pode fazer um jogo de troca, mas doação, até quando alguém dar alguma coisa, ela está pensando na vida eterna.
Ué. Eu vou dar alguma coisa para Jesus lá na frente me julgar e eu ser aprovado. Ó, você foi bonzinho, então entra para o céu. Eu troquei uma boa obra pelo céu. É a ideia dos crentes. Coisa mais tola é essa? Vocês acham que Deus é besta? Não. Deus não vai dar céu para ninguém. Em troca dessas coisas que vocês fazem aí, dar um dinheirinho, uma comidinha, um quilinho, pode parar. Isso é bobagem. Deus não se vende, né? E tem gente que é pior, que não está dando nada para ninguém, acha que Deus que vai entrar no céu porque não usa calça comprida. Imagina Deus lá, a irmã Silva vai entrar no céu porque não usa calça comprida, porque não corta cabelo, porque viveu como monga. Como nós desconhecemos a Deus. Então, observa que os pecados, eles acontecem sempre quando nós procedemos e erramos o alvo da existência. Então, o problema dos pecados no homem é que nossas ações nós não doamos. O outro está doando alguma coisa pensando na outra encarnação. É o crente querendo ir para o céu e o espírita querendo voltar rico, bonito, famoso, saudável. Não, quando eu voltar daqui uns 100 anos, vou morrer dentro dos próximos 20. Aí depois de mais uns 70, vai que eu volte. Aí eu volto a um ser humano sem uma encravada, né? Eu volto um ser humano sem problema de bronquite. Eu volto sem alejo. Eu volto sem... É a ideia, é uma troca, sempre um jogo. A única doação que é válida é aquela que você doa, cujo fim é o outro. Pra vocês terem uma ideia, eu não vou lembrar agora exatamente as palavras, mas tem uma filósofa árabe, salvo engano, que ela falou a seguinte frase para Deus: que se Deus, se fosse para ela herdar o céu, eu não vou me lembrar agora, eu vou me recordar em outra ocasião e trago para vocês. Se quiserem me cobrar semana que vem, vocês podem cobrar que eu vou me lembrar. Não vou insistir, porque eu não vou lembrar definitivamente. Se o irmão Alan tivesse aqui, ele me lembraria. Bem, de todo modo, a única doação que é doação de fato é quando o fim é o outro. É quando você faz o bem, é para o outro, não é porque você vai receber em troca. Quem foi que ensinou isso, hein? Afinal de contas, não foi Jesus? Quando você fizer um banquete, não chame aquele que pode retribuir o convite, chame aquele que não pode retribuir. Aí você faz um bem. Agora, se você faz um banquete e chama aquele que vai te chamar depois, em troca, por isso as pessoas ficam com raiva, né? Eu chamo o Vitor para um churrasco lá em casa, ele vai, está tranquilo, aí todo mundo feliz e tal. Aí depois eu fico sabendo que ele fez um outro churrasco na casa dele, não me chamou, eu fico com raiva. Por que eu fico com raiva? Aí o meu argumento: mas eu chamei ele para vir aqui em casa, aí ele faz lá e não me chama. Eu não estou reivindicando, não? Reivindicando o quê? Eu fiz o convite, você tem que me chamar de volta. Agora, chamar aquele que não tem como retribuir, isso é doação. Então, imagine só que os homens não doam, eles trocam, eles emprestam. E isso quando o homem não toma do outro. Porque se a doação é próprio do amor, o tomar é próprio do egoísmo. Tomar do outro. Quando é que nós tomamos do outro? Ora, quando nós roubamos, quando nós nos aproveitamos da situação difícil do outro, para ele fazer um serviço barato em casa para a gente. Não, o cara está desocupado, dá qualquer coisa para ele, né? Dá qualquer coisa que ele vai aceitar. Ele não tem nada melhor mesmo. Isso é injusto. O trabalho tem um valor. Então negocie com a pessoa, agora não seja malandro, isso é pecado. E não somente quando nós roubamos, ou quando nos aproveitamos de uma situação, mas também quando não dividimos, porque o princípio da divisão é o princípio da justiça. Deus, ele concede a nós, para que tendo possamos o quê? Compartilhar. Essa é a lei, está lá em 2 Coríntios capítulo 8. Então, não somente o homem ele não doa, e não se doa, ou ele troca, ou ele vende, ou ele empresta, como ele toma do outro. Como os homens lutam entre si,
para saber quem vai ter a parte maior. Nós estamos cheios de brigas em todos os âmbitos da nossa vida humana, nas nossas casas, seja às vezes no trabalho, na família, no condomínio. Sempre nós queremos a vantagem. É próprio do homem querer a vantagem. Então tudo isso é errar o alvo. Tudo isso é errar o alvo. Quando a pessoa lê o Antigo Testamento, por exemplo, na verdade eu não sei exatamente quem foi que leu o Antigo Testamento e entendeu até hoje, porque todo mundo que leu o Antigo Testamento fica tentando pegar versículos para fundamentar uma prática de Moisés. O espírito da lei foi interpretado pelos profetas. Por que Deus mandou depois de Moisés os profetas? Os profetas eram como se fossem os juízes, um exemplo, no âmbito do direito, que tinha que ler a lei, interpretá-la e aplicá-la. Então os profetas vinham ali para falar, Moisés deu a lei, mas vamos ver como é que ela acontece aqui. E todo o clamor dos profetas, leiam depois, leia Abacuque, leia Jeremias, leia Isaías, leia Amós, leia Joel, leia o que você quiser. E eles vão estar dizendo a prática da justiça. Uma justiça social. Não confunda justiça social com socialismo, nem com PT, por gentileza. Nós estamos falando de algo do coração e não de um sistema político. O sistema político, ele nunca funcionou e nunca vai funcionar. Nem o socialismo, e nem o liberalismo, e nem nada vai funcionar. Porque o problema não está nisso, o problema está no homem. Todo o problema é o homem. Pode mudar o governo, pode mudar o sistema, muda o que você quiser, vai continuar. Pode até melhorar a vida humana, mas não melhora nunca o coração. Absolutamente. Enfim, de todo modo, os profetas, eles falavam disso. Essa interpretação que eles davam era para mostrar como que os homens erravam o alvo nas suas relações de uns para com os outros e para com Deus. Todos os profetas. Faça uma leitura dos profetas e você vai observar o que eles estão dizendo. Aí chega Isaías e fala assim, olha, Deus não quer sacrifício, Ele não come carne nem bebe sangue. Mas, puxa vida, e Moisés? Aí vem Oséias, Deus não quer sábado, não quer festa, não quer lua nova, não quer nada disso. Deus abomina isso. Mas e agora? Aí vem Isaías e diz, Deus não quer que você fique jejuando com fome, Ele quer que você reparta o pão com faminto. Porque tudo aquilo da lei, que o povo pegava ao pé da letra, tinha um significado. O jejum significa, os sacrifícios significam, as festas significavam. Quando se pegava tudo ao pé da letra, aí vinham os profetas, não, vocês estão tudo errado. Vocês têm que entender o espírito da lei, o significado, para que se estabeleça a justiça no meio de vocês, para que se estabeleça o amor, para que se estabeleça a verdade, a adoração, enfim, né? Bem, de todo modo, nós sabemos então que pecado é errar o alvo. Então, nesse sentido, quantos aqui não erram o alvo? Vocês erram o alvo? Já erramos o alvo hoje? Provavelmente, né? Colocar provavelmente que eu não vou falar por vocês, né? Vai que o Vitor passou o dia todinho orando, né? Meditando. Aí ele falou assim, é verdade, acabou de... Enfim, de todo modo, nós erramos. Quando nós erramos o alvo, aí Deus, o Criador, Ele tem direito sobre nós. É o Criador, sim ou não? Ele tem direito. E esse direito, não raras vezes, é muito mal interpretado. Por causa desse direito que Deus tem, o que dizem os crentes? Bem, já que você não fez o que Ele queria, Ele tem direito sobre você, Ele criou um lago de fogo para colocar a sua alma queimando. É direito dele. Em que se baseia o dogma da justiça de Deus? Cuidado que eu não estou dizendo contra a justiça de Deus. Estou dizendo o dogma, vamos diferenciar o dogma da justiça. A justiça de Deus é uma coisa, o dogma é o que o homem inventou. Se baseia no direito, primeiramente no direito, que vai agora se manifestar enquanto uma retaliação, enquanto uma vingança. Então Deus tem o direito. Ele não está ofendido com nada. Ele não se ofende. Deus é incapaz de se ofender. Ele é muito grande para se ofender. O amor não se ressente do mal.
E por que ele tem que perdoar e por que ele perdoa então? A palavra perdão, nas grandes línguas, quando eu falo grandes línguas, é porque a língua portuguesa é uma língua, etimologicamente falando, muito defasada, muito esvaziada de significado. Muito do que nós falamos não tem nada a ver com o que deveria ser. Muito. Por isso nosso grande problema religioso está nas palavras também. Bem, de todo modo, a palavra perdão nas grandes línguas, como latim, grego, alemão, hebraico, línguas que são muito fortes na questão semântica, na questão do significado, trazem a palavra perdão como deixar ir livremente. Esse é o significado de perdão. Ou seja, a pessoa errou o alvo. Deus tem direito sobre ela de fazer o que Ele quiser. Ele pode dar um tapa, pode punir, pode fazer uma cadeia, pode criar um inferno, pode fazer o que Ele quiser. Não poderia, teoricamente falando? Mas o que Ele faz? Ele fala, não, filho, pode ir. Eu não estou ofendido. Eu deixo você ir. Não há diferença entre um Deus ofendido e porque entendem perdão assim. Enquanto Deus não perdoa é porque Ele está ofendido. Pega o exemplo seu. Quando alguém te faz algum mal, você fica ofendido? Fica ou não fica? Fica ou não fica? Vocês não se ofendem, não? Ah, que coisa engraçada, vocês não ofendem. Está lá, Marcinho ofendido. Aí a loura, Marcinho, perdoa, Marcinho, olha o evangelho, Marcinho, olha por esse outro lado. O fulano não quis fazer isso. Aí vai conversando. E ele não quer perdoar. Estou fechado. Não, agora não. Deixa eu pensar um pouco. Aí passa um dia, 2 dias, ele vem no culto, a palavra foi maravilhosa, ele ficou mais ou menos assim. Aí a loura vai falar, eu acho que ele está meio quebrantado. Marcinho, vai lá, Marcinho, perdoa. Marcinho, tá bom, vou perdoar. Quando ele fala, tá bom, vou perdoar, aí ele volta, aquela dor sai. Né? Não é assim com Deus. Assim é com Marcinho, comigo, com a Silvia, com a Leda, com todos nós. O homem é assim. Mas Deus, não há ofensa, não há um Deus magoado. Se você já leu as tragédias gregas, leia a literatura, sobretudo a tragédia grega, você vai ver os deuses ofendidos. Quando alguém ofende um deus, aí se ofender, por exemplo, Poseidon, ele traz uma tempestade, ele fica agitando o mar, enquanto não oferecer um hecatombe para ele não para de agitar o mar e tragar os barcos. Isso é um deus grego. E como os dogmas do cristianismo são todos gregos e aristotélicos, essa ideia está no meio dos cristãos. Um Deus brabo, nervoso, Deus que fura pneu de carro. Tem um anjo, o anjo da taxinha, só para furar pneu. O dia inteiro furando pneu do crente que não deu oferta. Mas o povo pensa assim. Tem um que cuida dos gafanhotos, deve ter lá uma nuvem de gafanhotos guardado numa grande grade para soltar para ir na sua casa, porque não deu o dízimo. É o Deus ofendido, tão ofendido, que ele é capaz, esse Deus aí, né, esse Deus dogmático do cristianismo, que não é o Deus verdadeiro e muito menos o nosso. Ele é capaz de uma família inteira, 5 pessoas, um casal bonito, maravilhoso, cheio de sonhos, né, com 3 filhinhos, um casal, um casalzinho e um menorzinho pequenininho, está indo fazer uma viagem. Aí esse Deus dogmático, irado com essa família, por causa, nem sabe lá de quê, ele teria mandado uma carreta esmagar esse carro com a lama. É um Deus irado, Deus mau. Isso não existe? Vocês já ouviram isso aí? Já ouviram em algum lugar situações como essa? Fundiu o motor, Deus pesou a mão. Ficou desempregado, Deus pesou a mão. Ou seja, esse Deus, coitado, está pior do que nós. Eu acho que nós estamos tudo no mesmo barco, né? Esse Deus e nós tudo indo para o inferno, porque não tem sentido, não tem lógica. O perdão divino é Deus, por não se ressentir do mal, ele simplesmente deixa você ir. Tanto é que a ideia de divórcio está na palavra perdão no grego. Pode pegar no grego lá, perdão, você vai estar lá, uma das nuances, o sentido de divórcio. Mas no sentido de divórcio, não é aqueles divórcio que nós temos, não é aqui, como é que fala? Divórcio
Tem o consensual e tem o outro, como é que é o outro? Litigioso. Não é divórcio litigioso, que a pessoa briga a vida toda. 30 anos divorciado e não para de brigar. Deixa o outro livre, em paz. Deixa ir, divórcio, deixa ir. Pode ir. Ah, mas e você não? Aqui deixa tranquilo, aqui não há mágoa, não há ressentimento, não há retaliação, perdão no sentido de deixar ir, livremente. Então, quando Cristo Jesus veio ao mundo, e Ele manifestou a sua morte eterna, na cruz do Calvário, a morte eterna Ele manifestou na cruz do Calvário, uma das bênçãos dessa morte é o perdão de pecados. Não que se Ele não tivesse morrido historicamente, não havia. Ali é a maior manifestação desse sentimento altruísta de Deus, de falar aos homens, vocês não estão fazendo nada absolutamente contra mim. Lembra quando Jesus era cuspido? Alguém já foi cuspido no rosto aqui? Ninguém vai dizer que tem vergonha, né? Mas deve ser muito ruim. Me dá um murro, mas não cospe não, porque é muito desaforo, gente. Um murro tudo bem, né? Está lá, mas o cuspir é humilhar, é uma coisa muito, muito ruim. Quando cuspia, bateram nele. O que ele falava? Ele manifestava. Ali não era, papai, agora a partir de hoje, está vendo aqui, eu estou sofrendo, então você vai ter que perdoar. Então, aí seria um jogo também. Aqui é a manifestação daquilo que Deus é. Eles não sabem o que fazem. Mas lá disse, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a linguagem. Se você for pegar ao pé da letra essas palavrinhas da Bíblia, você vai ficar louco. Louco. Aí você vai pegar na própria crucificação. Deus meu, por que me desamparaste? Então Deus separou o Cristo? E como é que Deus estava em Cristo? Aí você vai ter um problema de cabeça. Ou não vai? Você vai ficar, o que está acontecendo? Ou então você vai pegar aquela outra parte, né? Lá quando ele fala, a ti entrego o meu espírito. Agora há pouco ele falou, eu estou no Pai, o Pai está em mim. E ele está entregando para onde? Então a Bíblia tem muita, é a linguagem dela, que às vezes acaba nos confundindo. Mas nós vamos compreender que ali, o Cristo na cruz é a manifestação daquilo que Deus é. É como que dissesse aos homens, vocês não serão imputados por isso. Por mim não. Nada eu farei para descontar em você isso, porque vocês são ignorantes. Isso aí é fruto de uma ignorância, de uma treva. Essa é a verdade. Esse é o perdão. Então vamos pecar, vamos tocar o terror, porque agora Deus não vai mais matar ninguém, não vai queimar mais ninguém. Se você fazia alguma coisa mais ou menos para Deus não te queimar, meu irmão, misericórdia. Que jogo é esse? E outra coisa, você está afim de fazer? Vai fazer então, Você está doido para fazer? Você não é crente não, no sentido da palavra. Você não é cristão não, nunca foi. Você está enganando quem, afinal? Não é? Pastor, mas e agora? Então vamos fazer? Não vamos fazer. Vamos conhecer o Evangelho, para que esse amor nos transforme. É simples. Agora o camarada ouve uma mensagem dessa e vai ouvir, vão comentar lá no YouTube. Então agora, Deus não vai imputar. Quem disse que Deus não imputa foi o próprio Paulo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele não imputou. Não, ele não imputou, mas vai imputar lá na frente. Não vai. Como não vai? Porque não somente não estava imputando, como nos confiou aos apóstolos, confiou à igreja, a palavra da reconciliação. Só que a igreja não prega a palavra da reconciliação, ela prega a palavra da condenação, a palavra da barganha. Então não tem jeito. A palavra da reconciliação, que não é uma mera palavra, é um ministério. Deus só quer reconciliar. Então, pastor, não vai dar nada aos nossos pecados? Quem quiser continuar, vai dar como já está dando. Nós vamos colher todos os frutos do nosso errar o alvo. Cada vez que nós erramos, nós colhemos. Isso vai acumulando dentro de nós um tanto de coisa ruim. Tudo que você sente de ruim é fruto do seu próprio pecado. Comece a viver para Deus, se voltar para Deus, que as coisas não vão se resolver imediatamente, mas você vai começar a ter uma melhora de vida interior. E essa melhora é um processo
que vai culminar numa plena salvação. Bem, de todo modo, semana que vem, nós vamos continuar